Para sempre seja exaltado o eterno e admirável nome de nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo apresentar uma mensagem de reflexão para que todos estejamos inteirados de significações espirituais e práticas desta pandemia do Covid-19. É um assunto que está ainda na prioridade de cada pessoa neste mundo, devido às proporções globais, e creio que todos esperam sempre que haja da parte de um ministro de Deus alguma palavra de reflexão, de orientação e também de pacificação dos ânimos. Eu pretendo lhes apresentar hoje 10 lições que ficarão quando a pandemia do Covid-19 passar. Irmãs e irmãos em Cristo Jesus, desde o dia 19 de dezembro de 2019, o mundo tem sido surpreendido com o aparecimento de um vírus altamente perigoso, conhecido como coronavírus e posteriormente denominado oficialmente de Covid-19. Esse vírus alastrou-se tão rápida e terrivelmente que no dia 30 de janeiro deste ano, a Organização Mundial de Saúde, um órgão das Nações Unidas, declarou estado de emergência de saúde pública de preocupação internacional. E logo depois, no dia 11 de março, foi considerado uma pandemia. Até o dia 5 de setembro último, mais de 26,6 milhões de casos do Covid-19 foram relatados em cerca de 188 países e territórios, resultando em mais de 874 mil mortes. A partir do mês de março deste ano, nos Estados Unidos, no Brasil e em muitos outros países, foram tomadas medidas drásticas de prevenção, incluindo o fechamento de locais de reuniões de praticamente de todas as espécies, uso de máscaras individuais, padrões de distanciamento social, etc., etc. Isto de todos é sabido. Em consequência, as igrejas evangélicas, principalmente, foram profundamente afetadas. Os cultos deixaram de ser realizados nos templos e nos salões regulares, de tal maneira que houve necessidade de serem tomadas algumas medidas absolutamente inusitadas e surpreendentes. Por exemplo, a realização de cultos virtuais, a transformação de cada lar em uma pequena igreja, uma pequena congregação, a celebração da ceia do Senhor nos lares, etc. Nos 2 primeiros meses, foram divulgados através da internet inúmeros comentários, pregações, sermões, estudos, palestras, profecias, etc. Não foram poucos os que asseveraram publicamente que essa pandemia era com toda certeza um sinal forte da volta do Senhor Jesus. Houve quem dissesse que seria o último. Os tribulacionistas aproveitaram a oportunidade para avisar o povo que já havia iniciado a grande tribulação. Quase eu não precisaria dizer que houve também, em grande número, o aparecimento de mensagens contrárias a essas que acabo de mencionar, com os mais distintos argumentos. Meu propósito hoje, e aqui, e agora, não é apresentar uma argumentação escatológica.
O que eu tenho em mente é oferecer uma consideração de natureza espiritual, com embasamento bíblico e ao mesmo tempo prático, numa tentativa de resposta à pergunta que milhares estão fazendo neste momento. Que resultará para cada um de nós? E que lições tiraremos quando essa pandemia passar? Terminar? Eu vou passar então a discorrer sobre 10 lições que muito provavelmente permanecerão e que sempre deverão ser objeto de nossas considerações. A pandemia vai passar, as lições vão continuar. Então, vamos a elas. Eu vou usar 10 palavras-chave, as quais servirão de ponto de partida para as lições que em seguida desejo apresentar. A primeira lição que vai ficar quando esta pandemia passar é a lição da limitação. Eu estou me referindo especificamente à limitação da ciência. É sabido que esta pandemia trouxe à tona uma verdade que não pode ser esquecida e diz respeito às limitações da ciência. Quando a Bíblia diz que a ciência se multiplicará, e estão palavras extraídas do livro do profeta Daniel, isto não significa que ela vai se aperfeiçoar de tal maneira que resolverá todos os problemas da humanidade. Não e nunca. Por exemplo, até agora não existe vacina disponível, eficaz, comprovada, aceita, recomendada. No entanto, várias agências estão desenvolvendo ativamente o que se chama de vacinas candidatas. Até o mês de agosto último, havia 9 plataformas de vacinas sob investigação, com 24 delas sendo testadas em ensaios clínicos. A segunda lição que vai ficar para todos nós quando esta pandemia passar é a lição da desorientação. As mudanças têm ocorrido tão rapidamente que surpreendem a maior parte da população mundial. Estamos todos tentando ainda nos adaptar a uma nova realidade, na esperança de que a pandemia acabe em breve, embora seja impossível prever quanto tempo vai realmente durar e que consequências terá para todos. Nenhum prognóstico é infalível, é perfeito. Todos somos testemunhas do espírito de desorientação que tem reinado no que diz respeito a previsões relacionadas com a pandemia. Todas essas previsões têm sido repetidamente alteradas, porque ninguém possui o verdadeiro controle da situação. Por exemplo, em matéria de desorientação, a Sociedade Bíblica Americana fez uma enquete em todo o país e chegou à conclusão de que 80% das pessoas que foram aos hospitais por causa da pandemia, incluindo pessoas que foram entrevistadas, claro, antes de morrer, elas se declararam arrependidas de não terem lido a Bíblia antes. A terceira grande lição que vamos recolher quando essa pandemia passar é a lição da fragilidade. Amados, a vida é curta e os seres humanos são frágeis. Milhares de pessoas estavam vivas 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses atrás. E como num caudal se foram. Crises de fragilidade. As crises nos lembram que nós todos somos frágeis e somos suscetíveis a adoecer e até a morrer repentinamente. Daí a necessidade de estarmos preparados para viver. Porque só quem está preparado para viver é que está preparado para morrer. Em geral, o ser humano faz planos para o futuro
pensando que possui o controle das vidas. Mas um pequeno vírus, um micro-organismo que nem enxergamos, é invisível, é suficiente para alterar completamente a nossa rotina, destruir nossos planos e levar-nos para um momento, para uma época de desorientação por causa da fragilidade. É muito possível a modificação de hábitos a nível mundial. De repente, milhões de pessoas estão usando máscaras. Isto era impensável, inadmissível, improvável um ano atrás. Locais de reuniões e ajuntamentos fechados, inacessíveis ao público, incluindo escolas, igrejas, museus, parques, bibliotecas, restaurantes, e aí vai a grande lista. A quarta lição que nós sabemos que vai ficar quando a pandemia do Covid-19 passar é a lição do nivelamento. Até meses atrás, nós classificamos as igrejas em igrejas grandes, igrejas médias e igrejas pequenas, sem contar com as mega-igrejas. Até meses atrás, nós víamos os pastores, alguns em um pedestal lá em cima, outros numa situação mediana e outros numa situação mais inferior, porque pastores de uma congregação, na verdade, de número reduzido. A lição que vai ficar dessa pandemia é que, de repente, nos vimos todos iguais. Todos os pastores de igrejas grandes, médias e pequenas se viram sem púlpito. Todos os pastores de igrejas pequenas, médias, grandes e as mega-igrejas, todos se viram privados de contemplar as suas congregações presencialmente. Nivelamento. De repente, todos, os pastores de 20 mil membros e os pastores de 30 ovelhas, todos tiveram que ir para o mesmo caminho de fazer cultos online e falar com o povo distante dele estando. Uma lição que vai ficar na história depois que a pandemia passar. A lição do nivelamento. Somos todos, na verdade, de um só tamanho, diante de Deus e diante das crises. Bom, eu quero trazer agora a quinta lição, que certamente vai permanecer depois que a pandemia do Covid-19 passar. É a lição da sabedoria. Quando eu falo em lição da sabedoria, eu falo da importância e da necessidade de sabedoria. Se antes da pandemia nós tínhamos necessidade de sabedoria, meus irmãos, agora é que precisamos mesmo. Se para um líder religioso, para um líder evangélico, para um pastor de almas, para um condutor de vidas, a sabedoria era importante antes, e imagine agora. No princípio desta pandemia, não poucos pregadores apressados foram ao rádio, à televisão, às mídias sociais e garantiram ao povo que nenhum membro das igrejas evangélicas seria tragado pela onda malfazeja do coronavírus. Deus os pouparia a todos. E citaram, para corroborar sua argumentação, o fenômeno ocorrido no Egito durante o período das pragas, quando os israelitas nada sofreram. Existem alguns sermões que foram pregados no princípio dessa pandemia que nem vale a pena serem repetidos. Diziam coisas em caráter até profético, em caráter revelador, e que, na verdade, não coincidiram com a verdade, terão não somente que ser esquecidos, mas terão que ser definitivamente abandonados. Esta é a lição que vai ficar. A lição de sabedoria. Nós não podemos ser muito apressados. Eu tenho memória de até hoje ter feito apenas uma mensagem pública através deste canal com relação a essa pandemia. E naquele dia eu não estava falando do Covid-19,
Eu estava falando do tema pandemia, no sentido geral, à luz da Bíblia Sagrada. Não custa nada esperar. Se não temos uma revelação profética de Deus sobre as coisas, vamos esperar um pouco para podermos orientar os nossos servos de Deus, aqueles que estão sob nosso pastoreio, sob nossa tutela. Vamos esperar um momento apropriado para lhes falar com segurança. O fenômeno ocorrido no Egito durante o período das pragas, quando os israelitas nada sofreram, não é correto comparar a situação atual com aquela. Precisamos manter a cautela quando nós estivermos interpretando, explanando ou aplicando as Escrituras Sagradas, a fim de evitar que nos alinhemos com os falsos mestres e sejamos depois identificados como falsos profetas. No tempo das pragas do Egito, Israel não foi atingido porque vivia separadamente dos egípcios. Ao contrário do que acontece hoje quando nós estamos vivendo sem qualquer tipo de separação física, formal. E também aqueles que garantiram que esta pandemia era única na história e com caracteres escatológicos nunca vistos, o que não corresponde à verdade, nunca deveriam ter falado isto. Custava nada fazer uma pequena pesquisa. E quando não estamos seguros da verdade, o melhor que fazemos é ouvir os que estão seguros e ficarmos calados até que também estejamos. Por exemplo, somente nos últimos 20 anos, houve 6 declarações como a que houve agora para a pandemia. Antes de ser reconhecida como pandemia, foi reconhecida como um fenômeno, eu já mencionei aqui, fenômeno de natureza internacional e emergente. Por exemplo, lembram-se da pandemia de HNI, ou também chamada de gripe suína, que ocorreu agora, recentemente, no ano 2009? Lembram-se da declaração da polio em escala astronômica, no ano 2014? Lembram-se do surto da ébola, que aconteceu a partir da África, na África Ocidental, ocorreu no ano 2014 também. Lembra-se da severa epidemia do vírus Zika, no período 2015 e 2016? Outra vez a epidemia de ébola em Kivu, de 2018 até 2020, já este ano, e finalmente a atual pandemia do Covid-19. E dizer que não tem havido isto, ou dizer que esta é única, é falta de conhecimento e de sabedoria. Outra coisa, o site que anunciou o cumprimento de Isaías 26 e 20 nesta pandemia está sendo divulgado em grande escala, como se costuma dizer, está viralizado. Alguém estava lendo a Bíblia, encontrou Isaías 26 e 20, vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas, até que passe a ira. Esse versículo tem secularmente sido aplicado ao arrebatamento da igreja. Eu, pessoalmente, já preguei algumas vezes sobre isto. Eu não me afasto dessa linha de interpretação. Agora, um site, pelo menos um que eu pude ver, e depois outros que são dele derivados, anunciando que aquela profecia foi escrita para se cumprir no ano 2020, com a pandemia do Covid-19. Bom, nós precisamos de sabedoria. E a sabedoria, amados, ela requer vigilância. Nós precisamos estar preparados para o imprevisível. É claro que a igreja foi tomada de surpresa. Os líderes mal tiveram tempo de tomar decisões e o fizeram apressadamente, a fim de se adequarem aos novos tempos surgidos em função da pandemia. Algumas igrejas experimentarão um definhamento. Aqui onde eu vivo, nos Estados Unidos, a notícia, a informação oficial é que existem vários pastores americanos que estão abandonando sua atividade pastoral porque as igrejas estão definhando, não podendo se reunir no templo, não estão conseguindo se reunir nos lares. Infelizmente, nós estamos tomando
começando a tomar conhecimento, pouco a pouco, de que algumas igrejas estão perdendo seus membros, porque eles já não sentem nenhum prazer pela casa de Deus, portanto, nem esperam voltar para ela, e tampouco pela comunhão uns com os outros irmãos. Nesse caso, a crise da pandemia gerou um retrocesso espiritual significativo. E aí fica a lição do perigo que existe quando há falta de sabedoria. Mais ou menos atrelado a esta ideia vem a próxima lição que nós teremos, é a lição da prudência. Meus queridos irmãos em Cristo, meus nobres companheiros de ministério, em tempos de crise, a palavra de ordem é prudência. Sejamos prudentes. O Antigo Testamento fala muito de prudência. Salomão usou este tema várias vezes no livro de Provérbios. Jesus recomendou a prudência. Paulo esmerou-se em falar sobre a prudência. A Bíblia é o livro que recomenda a prudência. Pois bem, olha só. O avanço da ciência e da tecnologia não pode ser desprezado pela igreja. Esta pandemia, todos sabem disso, ela tem aberto um leque de oportunidades para os líderes da Igreja do Senhor, de modo que múltiplas iniciativas têm sido tomadas em função das novas circunstâncias. Por exemplo, um dos meus filhos, que é co-pastoreia uma igreja em Los Angeles, ele, a semana passada, realizou um ato de ceia do Senhor, ele em Los Angeles, e a igreja reunida assim nos lares, em pequeno grupo em células e em congregações no México. Graças à possibilidade dos avanços da ciência e da tecnologia. Agora imagina só os muitos líderes que eram contrários ao uso, por exemplo, ao uso da internet. Aqueles que diziam sempre do púlpito que a internet é uma coisa satânica e que os crentes nunca deveriam se envolver com isto. Mas, se bem me lembro, isso já aconteceu quando apareceu o rádio, isso já aconteceu quando apareceu a televisão, isso já aconteceu, não está mais acontecendo, já aconteceu quando apareceu a internet. E esses inimigos da internet, imprudentemente inimigos da internet, de repente se viram obrigados a usá-la para poder manter os seus cultos regulares. A liderança da igreja precisa possuir prudência suficiente e sabedoria de Deus para buscar alternativas para situações que são atípicas. Igreja do Senhor em tempos de crise não significa a igreja do Senhor em derrota, porque a igreja do Senhor não tem um tempo de derrota. Nós enfrentamos crises, enfrentamos adversidades, estamos em luta, são muitas as batalhas, mas nós não fomos e nem somos destinados a experimentar derrotas. Ao longo da história, nós podemos verificar que as crises tiveram um mérito, o mérito de criar novas oportunidades. Então fica esta lição, de que onde houve e está havendo prudência, a crise da pandemia do Covid-19 está se transformando em grandes oportunidades. Louvado seja o magnífico nome do Senhor Jesus. Agora eu falo da sexta lição que vai ficar quando a pandemia passar, a lição da disciplina. A obediência às autoridades, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, ela continua a merecer o respeito da igreja e de seus líderes. Eu estou abordando isso detalhadamente no meu seminário sobre a teologia da obediência, que aconselho os amados a procurarem, a se inscreverem, a adquirir, a participar desse seminário. Nós sabemos de vários pastores que perderam a vida nesta pandemia porque se recusaram a seguir as regras estabelecidas pelas autoridades para esse período. Isso poderia facilmente ter sido evitado se tivesse havido um senso de disciplina, um senso efetivo de disciplina. Se o governo
E o governo é a autoridade que deve ser respeitada. A Bíblia fala sobre isto, principalmente na carta aos Hebreus. Mas Paulo também fala sobre isto. Pedro também nos dá um toque. Pois bem, a verdade é que alguns pastores sabiam que estava proibido realizar cultos nos templos e realizaram. Alguns pastores sabiam que tinha que haver um distanciamento social e não fizeram. Alguns pastores sabiam que não era adequado, não era conveniente, não era possível cumprimentos cordiais, abraços, etc, etc. E fizeram, e se cumprimentaram, e abraçaram, etc, etc. O que aconteceu? Todos sabem, foram a óbito. Vai ficar esta grande lição para todos nós. A lição de que a disciplina nunca pode estar ausente do nosso comportamento diuturno como servas e servos de Deus. A sétima lição que vai ficar quando esta pandemia passar é a lição da comunhão. O cuidado que nós devemos ter para com a nossa comunhão. Muitas pessoas imaginam que a ideia de comunhão só pode acontecer quando as pessoas estiverem fisicamente juntas. E não é. Há três palavras muito interessantes da língua portuguesa que vale a pena serem mencionadas: união, unidade e comunhão. União requer a presença física, união. Agora, neste exato momento, eu não estou unido a ninguém aqui. Não há ninguém aqui perto de mim. Quando nós vamos para o templo, para a casa de Deus, nós vamos e estamos ali em união. E o Salmo 183 diz que quão bom e consolável que os irmãos estejam em união, estejam unidos, estejam fisicamente aproximados. Mas, às vezes, não é possível esta união física, mas tem que haver uma união espiritual. E então a união espiritual se chama unidade. Pensar a mesma coisa, sentir a mesma coisa, andar na mesma direção. Mas quando isto é feito pelo Espírito Santo e se torna um meio de vida, de entrelaçamento espiritual, e nós nos sentimos de tal maneira irmanados que somos apenas um corpo, é mais que união, é mais que unidade, é mais que isto, é comunhão. E na primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 9, está escrito: fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão. Não foram chamados para uma união física. Não fomos chamados apenas para uma unidade, uma conformação de ideias. Fomos chamados para uma comunhão, uma participação comum dos sentimentos que o Senhor tem e que nós também devemos ter. A crise do distanciamento social pode estar afetando a nossa união, mas ela não pode estar intervindo na nossa comunhão. O pastor está na tribuna, os membros estão nos lares, não existe união física, mas existe comunhão. Agora, graças a Deus que logo, logo esperamos que estejamos todos de volta aos templos. Vários já estão abertos, outros estão abrindo. Ainda existem restrições, mas o caminho de volta à união está aberto para nós. Agora, eu nunca diria o caminho de volta para a comunhão, porque nós nunca perdemos esse caminho. Vou para a oitava lição, que emergirá e que vai ficar quando a pandemia do Covid-19 passar. É a lição do avivamento. Avivamento não é algo que se relaciona com tempos fáceis. Muitos avivamentos da história vieram, eclodiram, aconteceram, brotaram, emergiram em tempos difíceis. E em tempos difíceis, Deus tem respostas de avivamento para o seu povo. Bendito seja o nome precioso do Senhor. Quero declarar que o avivamento não depende de nenhum fator humano. Quero declarar que o avivamento é fruto de elementos espirituais. Espirituais. Se buscarmos ao Senhor fora do tempo de crise, Ele mandará avivamento. Se buscarmos ao Senhor em tempo de crise, Ele também mandará avivamento.
Agora é uma pena se o avivamento só vem por causa da crise. Aí Deus permite que a crise venha para que haja avivamento. Mas não condicione um avivamento a um tempo de crise. Viva o avivamento todo o tempo, porque este é o ideal da igreja escolhida pelo Senhor para viver com Ele no céu. O nono ponto que eles trago, muito rapidamente, mas muito importante, a lição que esta pandemia vai deixar, quando ela se for, é a lição da esperança. É bonito ver, é bonito saber, é bonito ouvir dizer que muitas coisas se perderam nesta pandemia, mas não se perdeu a esperança. Não se perdeu a esperança. E apesar de nós reconhecermos que muita gente perdeu a sua vida por causa da pandemia, é muito importante também recordar que milhares e milhares praticamente recuperaram a vida. Chegaram a uma situação médica, clínica extrema. E não havia mais perspectivas de sobrevivência. Mas a esperança, ela mora dentro do nosso coração, como uma flor que nunca murcha, como uma semente que, plantada sendo, ela sempre brotará. Ela é como um pequeno sol que parece haver desaparecido quando a noite chega, mas logo, logo, na próxima alvorada, surgirá brilhante, radiante, fulgurante. Ficará a lição da esperança. A esperança de que, mesmo que esta pandemia não seja a última, nós continuamos firmes com Cristo. A esperança de que, mesmo que haja ceifado muitas vidas, elas, as vidas que foram ceifadas e que pertenciam ao Senhor Jesus, elas não se perderam. Tudo o que aconteceu é que eles foram primeiro do que nós, e nós também iremos. E uns e outros se encontrarão. Nós, com eles, nos encontraremos para que juntos estejamos no grandioso dia do Senhor. Agora permita-me que eu complete com a 10ª lição que vai ficar quando esta pandemia passar. A lição da infalibilidade. Infalibilidade da ciência? Não. Infalibilidade do governo? Não. Infalibilidade das Nações Unidas? Não. Infalibilidade da Organização Mundial de Saúde? Não. Infalibilidade dos grandes cientistas? Não. Infalibilidade de quê ou de quê? Infalibilidade da Bíblia Sagrada. Não podemos deixar de associar esta pandemia ao que está profetizado nas Escrituras Sagradas. Primeiro, uma profecia relativamente simples. No mundo tereis aflições. A pandemia é uma grande aflição. Mas há uma outra palavra também de Jesus. Lucas capítulo 21, versículo de número 11. Ali, Jesus mencionando sinais precursores de sua vinda, ele cita uma palavra que em algumas versões da Bíblia aparece apenas como doenças. Em outras versões aparece como epidemia e que em uma versão inglesa é chamada de pandemia. De qualquer forma, a Bíblia é infalível. Tudo o que está acontecendo, a Bíblia disse que iria acontecer. E uma coisa muito especial que a Bíblia anunciou, e é com esta que eu termino, e por isso a declaro realmente infalível. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia ou na tribulação. Estamos numa época de angústia. Estamos numa época em que o sentido de tribulação para as pessoas, para os lares, para as famílias, para a sociedade, para a igreja, para o mundo inteiro, é real, é vital. Nós olhamos para cima e vemos que nós temos um refúgio, que nós temos uma fortaleza, que nós temos um Deus que cuida de nós e que estará conosco para sempre e eternamente. Deus seja louvado. Não se abata em meio a esta pandemia.
levante sua cabeça, olhe para cima, confie no Senhor. Os que foram para Deus estão melhor do que nós. Nós que ficamos, continuamos esta peregrinação, sabemos que nós também triunfaremos, porque a Bíblia nos garante que nós triunfaremos. Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, no precioso nome de Jesus. Antes que eu termine, eu lhe peço generosamente 3 coisas. Agradeço-lhe do coração, se você pode me atender. Número 1, inscreva-se neste canal. Número 2, compartilhe esta mensagem com muita gente. Número 3, você está vendo um sininho aí? Vai lá, clique nele. Por quê? Porque assim você, em caráter prioritário, receberá uma nova mensagem quando eu tiver para lhe apresentar. Se esta lhe fez bem, as outras certamente lhe farão também. Deus seja conosco. Nosso Pai, eu te agradeço pelas pessoas que estão assistindo esta mensagem, que estão diante deste aparelho, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. Depois de havermos falado diferentes lições que esta pandemia deixará, terminamos em mencionar que a lição da infalibilidade da tua palavra permanece. Eu estou pregando esta palavra porque creio na tua palavra. Os irmãos estão ouvindo e vendo porque creem na tua palavra. Nós estamos de pé por causa da tua palavra. A igreja vai morar contigo no céu por causa da tua palavra. Então, como a tua palavra promete abençoar o teu povo, em nome de Jesus, abençoa cada um. Abençoa a cada um. Abençoa, Senhor, a cada um.